todos sabem, todos ouviram falar muito sobre a terceira lei de Newton, né? Sobre a ação e reação, né? Isso, que é uma lei aplicada normalmente à parte física, com o tempo se viu também que você pode aplicar a outras áreas da pessoa, né? O ser humano não é só um corpo físico. O ser humano ele tem o corpo físico, que é o visível, mas nós temos frequências internas da pessoa que, para efeito didático, a gente costuma chamar de área vital, área emocional, área mental e área espiritual da pessoa. Desse modo, nós temos com a radiestesia e a radiônica a possibilidade da nossa mente detectar a causa e o efeito. E a causa, às vezes, de um distúrbio, a causa de um problema, ela não está só no campo físico. O campo físico é aquele que somatizou, aquele que fez aparecer, que tornou visível, cuja origem é interna. Então, a radiestesia e a radiônica, usando para isso um instrumento que é o pêndulo, ela pode detectar essas causas e esses efeitos. A ciência descobriu que a energia do medo, sobretudo a medicina tradicional oriental, que o sentimento do medo ele atua nos órgãos físicos. Eles viram que os órgãos físicos que são mais atingidos pelo medo são o rim e a bexiga. Nessa questão toda da ação e reação, a gente vê muito a importância de que tudo existe uma causa, né? Existe uma ação para surgir aquela reação. Quando a pessoa está com muita raiva, a raiva prejudica um órgão da pessoa que é o fígado. O fígado e a vesícula biliar. Normalmente, esse órgão, a energia dele começa a ser afetada, a reação do fígado começa a ser afetada, porque a pessoa fica alimentando sentimentos, pensamentos de raiva sobre uma determinada pessoa, né? Ela mudando a ação da raiva, ela vai mudar também a energia do fígado e da vesícula biliar. Se ela continuar, aquilo vai chegar a um determinado ponto que, de repente, a pessoa tem uma cirrose hepática, algum problema mais grave, uma icterícia, os olhos dela ficam todos amarelados, porque a bilis vai circulando dentro da corrente sanguínea, né? Mas a causa do fígado está desequilibrado, está nesse sentimento de raiva. Podemos também dizer, por exemplo, o outro sentimento que atua no órgão pulmão, que hoje em dia, com toda essa pandemia, afeta muito profundamente as pessoas, que é o sentimento de tristeza. Quando a pessoa está muito triste, ela tem aquela angústia, né? E os estudos científicos mostram que o órgão que é afetado profundamente com a tristeza é o pulmão. O pulmão, a pessoa fica triste. Quando a pessoa respira, aquele ar que entra no pulmão dá uma certa alegria para a pessoa. Quando a pessoa está sem respirar, ela fica triste. E descobriu-se também que nessa região do pulmão existe aquela região do timo, né? O timo é um órgão que as crianças têm isso muito desenvolvido. Com o passar do tempo, quando a pessoa não alimenta, o timo vai estiolando, vai morrendo, vai entrando numa fase de degenerescência. E o timo tem muito a ver com alegria. Quando você está com alegria, há uma vasodilatação do sistema arterial, a pessoa fica corada, o rosto dela fica vermelho, ela quer viver a vida. O vermelho, a cor do sangue, é a cor da vida. A pessoa, quando tem muita tristeza porque ela perdeu alguma coisa, o sistema arterial ele se fecha, né? Nós vimos aí o medo, ele traz uma ação muito direta sobre a região do rim
e da bexiga. A tristeza, ela traz uma ação muito grande sobre o sistema imunológico, e tem a ver o sistema imunológico com o pulmão, né? E a oxigenação do sangue também, e ela atua especificamente na área do pulmão, né? A raiva atua diretamente sobre o fígado e a vesícula biliar da pessoa. Claro que nós estamos falando que existem raivas naturais, a pessoa tem às vezes uma espécie de indignação com alguma coisa e ela tem aquela força de lutar contra aquela indignação. Se for uma coisa momentânea, faz parte da natureza isso. O que eu estou querendo dizer aqui é uma ação excessiva em onde a pessoa fica continuamente alimentando aqueles pensamentos de ódio ou então aqueles pensamentos de medo, né? Esses sentimentos de ódio, de medo, eles são exclusivistas. Ou seja, quando você está dominado pelo medo, você não está com raiva. O medo não permite que você tenha medo e raiva ao mesmo tempo. Quando você está com raiva, com ódio, você não está com medo, né? Quando uma pessoa está com uma determinada emoção muito perniciosa, o que normalmente muitos psicólogos fazem é usar estratagemas, usar maneiras de tirar a pessoa daquele sentimento, porque os sentimentos, essas paixões, na verdade, o termo mais certo seria paixão, ele é exclusivista, ele não permite que você compartilhe raiva e medo ao mesmo tempo, né? Então, vamos tratar algumas dicas que talvez vocês possam dizer. O assunto é muito profundo, existe uma gama gigantesca, mas não é o propósito nosso de falar aqui com essa profundidade toda. Então, uma dica que seria muito interessante quando você estiver, por exemplo, com muito medo, com pânico, por exemplo, é você procurar parar e respirar, né? Quando você respira de maneira lenta, o oxigênio vai entrando e vai saindo, ele por si só, ele cria uma reação dentro do corpo, onde faz com que aquele medo, aquela tristeza, vá perdendo o efeito, né? O ar nos pulmões, ele traz uma alegria interna, e que é da natureza dele mesmo receber isso. Essa seria uma dica, por exemplo, ligado, por exemplo, à tristeza. Uma outra dica que valeria muito a pena também, é que nunca se deve tomar nenhuma atitude quando você está com muita tristeza ou com muita euforia, como você deve esperar passar. Sempre é bom dizer, vamos voltar a conversar sobre isso um outro dia. Essa é uma dica muito importante, né? Isso é uma dica não de caráter físico, né? Mas é uma espécie de princípio de vida mesmo que a pessoa deve ter. O vídeo de hoje foi um pouquinho longo, né? Mas existem também vários outros sentimentos que somatizam nos corpos físicos e nas outras áreas da pessoa, né? Por exemplo, nós não falamos dessa vez sobre o que faz com que o sistema ósseo, qual é o sentimento que pode afetar essa parte toda da estrutura física, né? O que faz com que o coração, que é um órgão, um músculo muito forte, ele comece, com o passar do tempo, a perder a sua energia específica disso, né? Então, nós trataremos isso numa próxima vez, né? E agradecemos a todos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.